Hoje, no Fora do Baralho, fazemos um pit stop na Hungria, como o primeiro-ministro. Vai ser na jogada da semana, na segunda parte, não para a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida irem à bola, mas sim para fazerem de árbitros perante os avanços e recuos na comunicação do governo, seja sobre esta polémica com Viktor Orbán, seja depois com uma escala neste Portugal em que o apoio às rendas, afinal, não está a chegar a quem pensava que ia receber. Para já, o primeiro naipe para o Tribunal Constitucional. Jorge Fernandes, trazes uma carta de ouros porque o Tribunal Constitucional vem reforçar a tese do Ministério Público de que os crimes de corrupção na Operação Marquês não prescreveram, o que abre caminho aqui para José Sócrates ir a julgamento. Sim, bem, vamos ver, eu acho, eu não tenho competência jurídica para fazer qualquer tipo de comentário sobre o que o Tribunal Constitucional decidiu. Em teoria, de acordo com o nosso sistema judicial, o Tribunal Constitucional, sendo o Tribunal Superior de todo o edifício jurídico português, à partida terá razão, portanto, e veio repor a constitucionalidade afirmando que a contagem do tempo para a prescrição dos prazos começa quando o último crime é cometido e não quando há uma conversa inicial sobre o eventual crime a cometer. O motivo pelo qual eu acho que isto é importante é o seguinte: para o ano fará 10 anos que José Sócrates foi preso preventivamente, é verdade. 10 anos realmente é uma enormidade. E dada a natureza e a gravidade dos crimes de que é acusado, a prescrição seria o pior cenário, na medida em que não iria permitir apurar em tribunal, com todas as garantias que a defesa tem, naturalmente, se o ex-primeiro-ministro é culpado ou inocente. Ficaria para sempre a noção de que de alguma maneira tinha conseguido escapar pela secretaria e reforçaria a ideia muitas vezes que os poderosos, e que muitas vezes vemos isso em inquéritos feitos à população, que existe uma justiça para pobres e uma justiça para ricos e para os poderosos. A ida a tribunal, sob o ponto de vista, digamos, dos procedimentos da democracia e da justiça, é a melhor coisa que pode acontecer, sempre com as garantias de defesa. É preciso fazer um julgamento sério, onde haja a noção clara de que foi feita justiça. Portanto, no final, tem que haver uma noção clara de que foi feita justiça, seja José Sócrates considerado culpado ou inocente. E eu tenho a minha convicção pessoal sobre o comportamento de José Sócrates, penso que será mais ou menos evidente qual é. No entanto, é preciso que o processo decorra até ao fim, haja uma sentença clara, bem alicerçada em provas e em argumentos jurídicos, e que em última análise se consiga de alguma maneira decidir aquilo que há 10 anos andámos a discutir, se Sócrates é inocente ou se Sócrates é culpado. Agora, a prescrição seria a pior coisa que poderia acontecer ao prestígio das instituições, à democracia e à justiça portuguesa. Sai o primeiro trunfo do programa de hoje, Luís Aguiar Conraria. O trunfo não é propriamente em relação ao que o Jorge disse, estamos de acordo, até presumivelmente sob a impressão que temos sobre a inocência ou não de José Sócrates, mas relativamente ao Tribunal Constitucional, porque esta confusão foi criada pelo Tribunal Constitucional, que num acórdão anterior declarou que o prazo de prescrição começava a contar no início da corrupção, digamos assim, quando houve no momento do primeiro contacto, em vez de ser no fim. E, portanto, agora houve um acórdão que vai contra um acórdão anterior do Tribunal Constitucional. Ou seja, esta confusão foi criada pelo Tribunal Constitucional, não foi pelo juiz Ivo Rosa. E agora, penso eu, que teremos de esperar por um acórdão que reúna o plenário do Tribunal Constitucional para tomar uma decisão definitiva, para fazer uma interpretação que seja vinculativa. Portanto, estando totalmente de acordo, acho que aqui o Tribunal tem andado muito mal e pronto, o Jorge não arriscou dizer, mas eu arrisco, aquele primeiro acórdão que gerou este problema todo, parece uma interpretação bastante peregrina das regras de prescrição. Sim, só um ponto, né? Quer dizer, o Luís agora abriu isto, eu concordo com o que o Luís está a dizer. Bem, aquele acórdão, o primeiro acórdão na altura de 2020 foi escrita por uma pessoa nomeada pelo Partido Socialista e muito próxima de José Sócrates, que entretanto até saiu do tribunal, portanto, enfim. Está bem, mas metade dos juízes estão lá estão de alguma forma ligados ao PS, isso não justifica uma palermice. Não justifica, mas quer dizer, mas é um ponto, um facto
que deixámos, pelo menos eu deixo à consideração dos nossos ouvintes sobre o que é que isso pode significar. O que ainda não é um facto, mas surge agora, e é uma notícia do Observador, fica a pairar esta hipótese de Santana Lopes candidatar-se a Belém. Trazes aqui umas copas, João Marcos de Almeida. Daria um bom sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa? Olá a todos. Eu trago copas não pela notícia que ele pode ser candidato a Belém ou não. Não sei se ele poderá ser candidato a Belém ou não. Estou convencido que seria melhor candidato a Belém do que outros que se falam. E estou convencido que, pelo menos de acordo com os meus valores, seria um Presidente da República melhor do que o atual. É o próprio Santana Lopes, só para dizer aqui, que diz ao Observador, em ON, claro, que é algo que não está excluído. Absolutamente. E faz muito bem dizer, se não está excluído da cabeça dele, ele faz muito bem em dizê-lo. Sim, e se houver condições para vencer, que poderá lá estar. Exatamente. E faz muito bem. Ele é político, profissional, nunca o escondeu. Eu devo dizer, e é a razão porque dou copas, que eu tenho apreço por Santana Lopes. E tenho apreço por várias razões. Eu devo dizer também, para ser absolutamente claro, que durante um mês ou pouco mais trabalhei com Santana Lopes quando ele foi candidato à liderança do PSD contra Rui Rio. Achava que Santana Lopes seria muito melhor secretário-geral do PSD do que Rui Rio. Mas tenho simpatia por Santana Lopes, já tinha antes, e quando trabalhei com ele, seguramente Santana Lopes terá cometido muitos erros durante a sua vida política. Muitas vezes, talvez, não tenha os melhores métodos de trabalho, mas Santana Lopes tem uma decência pessoal que eu gostei muito de ver e, sobretudo, Santana Lopes tem uma profunda cultura democrática, liberal, pluralista. Santana Lopes conhece bem o regime político português, conhece bem o significado da separação de poderes, acredita nesses valores, respeita-os. Santana Lopes, como presidente, se um dia for, seria uma pessoa que estaria sempre a defender a democracia liberal portuguesa, o equilíbrio do regime político, os valores fundamentais do regime político. E eu acho que nesta altura, como vamos discutir na segunda parte, de resto, é muito importante ter alguém em Belém, não sei se ele, há outros que também defendem isso, obviamente, mas é importante termos políticos que defendem esses valores. Em segundo lugar, eu tenho simpatia por Santana Lopes, porque eu acho que Santana Lopes foi vítima, mais uma vez, ele cometeu erros, seguramente, mas foi vítima de um dos maiores golpes de Estado que houve em Portugal depois do 25 de Abril, em que o Partido Socialista percebeu perfeitamente que tinha uma oportunidade para voltar ao governo depois da saída de Durão Barroso para Bruxelas, e com o apoio de Jorge Sampaio, na altura em Belém. Primeiro mudaram o líder do PS e depois dissolveram a Assembleia da República e, como se vê agora, quer dizer, pelas razões que na altura a maioria que apoiava Santana Lopes foi dissolvida pelo Presidente da República, já esta maioria que apoia António Costa teria sido dissolvida há muito mais tempo. Quer dizer, já se passaram coisas muito mais graves no governo de António Costa do que alguma vez se passaram no governo de Santana Lopes. Por exemplo, o governo de Santana Lopes nunca na vida, nem nunca passaria a um governo em que o Primeiro-Ministro é Santana Lopes usar o SIS do modo que este governo usou o SIS. Posso-vos garantir. O Jorge Fernandes faz uma assistência ao que estás a dizer, mas a Susana Peralta trunfa. Deixa-me só terminar, e eu vou ouvir com muito gosto o trunfo da Susana Peralta. Deixa-me só terminar. Ironicamente, mas é uma ironia que não é muito positiva, e como começou tem a ver com o modo como começou o nosso programa, a Assembleia da República foi dissolvida, Santana Lopes saiu de Primeiro-Ministro para dar lugar a Sócrates como Primeiro-Ministro e à maioria absoluta do PS, que depois teve as consequências que todos nós conhecemos em Portugal. Susana? Não, o meu trunfo é só relativamente à expressão golpe de Estado. Não houve golpe de Estado nenhum. Houve um presidente que, no pleno exercício das suas funções institucionais, dissolveu a Assembleia. Foi um ato político pelo qual ele deve ser julgado politicamente. É só isso. Relativamente a... Não, tens
É só isso. Olha, tens razão. Ok. Eu só às isso. vezes abuso na retórica política. Pois. Mais nada. Sim, era esse o Não trunfo. falei com a exatidão de um constitucionalista, mas com a retórica política de um analista. Eu, quanto ao Santana Lopes, obviamente que é um político a quem eu reconheço vários defeitos, não tenho a certeza que ele fosse assim tão melhor do que Marcelo, mas também queria dizer uma coisa, eu julgo que ele padece de algum moralismo português dos anos 90 que via a vida dele, via a vida dele de festas e tal, como se isso fosse algo condenável, e isso é de facto algo de um provincianismo. Enfim, não acho que não é segredo para ninguém que eu dificilmente votaria alguma vez no Santana Lopes, mas no entanto acho que temos de reconhecer isso, havia ali um provincianismo na maneira de julgar que é completamente inaceitável. Quer dizer, é óbvio que Santana Lopes teve uma vida privada mais colorida do que a maioria dos políticos, é verdade, mas sempre assumiu essa vida. Não vejo qualquer problema. E até ver, foi sempre consentida e tal, portanto isso não tem qualquer relevância pública. Quer dizer, era uma pessoa que gostava de se divertir, gostava dos prazeres da vida. Provavelmente ainda gosta. Isso, e acho que provavelmente ainda gosta, obviamente, mas eu estou a dizer isso porque ele neste momento está muito mais recatado do que estava na altura. E na altura houve grandes polémicas por causa disso. Eu devo dizer que acho que não se deve julgar ninguém politicamente pela sua vida privada, neste sentido, obviamente, porque a vida privada não pode ultrapassar certos limites, e acho que Santana Lopes nunca ultrapassou esses limites. Passamos agora para outras polémicas dentro do PSD. Aqui uma carta de paus, Luís, para Pinto Moreira, deputado do PSD que regressou ao Parlamento, apesar de lhe ter sido retirada a confiança política por parte da direção do partido, e ele continua a integrar comissões parlamentares. Pois, vale a pena lembrar, portanto, o caso de Pinto Moreira, ele saiu do Parlamento na sequência de ter sido constituído arguido naquele caso Vortex, que envolve uns problemas imobiliários na Câmara de Espinho. Entretanto, há relativamente pouco tempo, decidiu regressar ao Parlamento e aí eu, de certa forma, compreendo que o PSD estava de mãos atadas, porque o mandato de deputado é um mandato único, é um mandato individual e ele, querendo regressar, o PSD não o pode impedir de regressar. Claro que podia dizer que não faz parte do grupo parlamentar, torná-lo um deputado não inscrito, mas o PSD não quis ir para essa atitude mais radical, o que aí já discordei um bocado, mas que é aceitável. De qualquer forma, o PSD veio criar esta nova figura política que ele faz parte do nosso grupo parlamentar, mas não tem a nossa confiança política. Pronto, quer dizer, é uma nova figura, nunca tínhamos ouvido falar nisso, mas esperávamos que tivesse alguma consequência. Ora, agora viemos a saber que Pinto Moreira faz parte das comissões em representação do PSD. Quer dizer, já estamos no domínio das palavras não quererem dizer absolutamente nada. Quer dizer, se lhe retiram a confiança política, como é que ele pode representar o PSD em comissões do Parlamento? Isto simplesmente é nada. Portanto, quer dizer que ele voltou a ser um deputado como os outros e, portanto, aquilo que foi dito do momento em que ele foi constituído arguido, caiu tudo por água abaixo. Quanto mais tempo temos? Quanto mais tempo tenho, Vanessa? Um minutinho e pouco. Ok, não, então deixa estar. Eu tinha aqui mais coisas para dizer sobre as implicações disto para o PSD, mas num minuto não consigo. Portanto, passa mas eu posso usar esse minuto, Vanessa, que o Luís abdicou, só para assistir, e eu quero assistir porque eu sou, toda a gente sabe, um eleitor habitual do PSD, não exclusivo, mas habitual. Não sou militante do PSD, devo dizer, nem nunca fui, e não tenciono alguma vez ser, mas sou eleitor do PSD por regra. E isto é uma coisa que me dá uma grande tristeza. Não consigo entender como é que no atual clima da política portuguesa, em que estes comportamentos têm que ficar acima de qualquer suspeita, isto pode acontecer com o PSD. Para mim é absolutamente inexplicável como pessoa de centro-direita e lamento profundamente que isto esteja a acontecer. É o segundo programa seguido que acabas por lamentar aqui o estado do PSD. O Jorge Fernandes assiste. Custa-me, mas é a verdade, é a realidade. Sim. O Jorge Fernandes assiste e assiste também aquilo que a Susana Peralta disse há pouco, só para não perdermos aqui mais tempo. Vamos terminar esta primeira parte com espadas, Susana Peralta. No Samoco, em Alcochete, 80 imigrantes sobreviviam em quartos que eram tendas, onde havia baratas, muito lixo.
houve uma operação das autoridades esta semana, e as tuas espadas são para esta realidade que todos sabem que existe e depois ninguém faz nada, é isso? Sim, exato. Aliás, eu devo dizer que tem sido uma semana profícua em casos de imigração, enfim, de exploração de imigrantes a diferentes níveis, exploração maus tratos e, no fundo, da indignidade em que vivem muitos migrantes a diferentes níveis. Tivemos o caso do Samoa, que a semana passada tínhamos descoberto aquela academia de desporto onde jovens, muitos deles até menores de idade, viviam em privação de liberdade e privação de outras coisas, que é de facto um caso de gravíssimo, e tivemos obviamente o naufrágio ao largo da Grécia. Tivemos também o naufrágio nas Canárias já agora esta semana, que normalmente atrai menos atenção mediática porque morrem menos ao largo das Canárias, e a razão para morrerem menos é que também há menos pessoas que se aventuram, porque o Oceano Atlântico é obviamente muito mais arriscado do que o Mediterrâneo, mas enfim, várias centenas. E também o caso de uma nova fiscalização em Odmira. E uma nova fiscalização em Odmira, exatamente, tens razão. Portanto, nós confrontamos-nos permanentemente com esta indignidade com a qual tratamos os migrantes dos países pobres, obviamente, e das pessoas que vêm à procura de uma melhor vida. Eu acho que, apesar de tudo, atenção, acho que há um lado positivo nisto, parece estar a haver uma intensificação da fiscalização. É por isso é que me lembraste agora de Odmira, tivemos o Samoa e tivemos a semana passada o caso da Academia Desportiva, que já não me lembro o nome. Mas ainda assim estamos muito aquém do necessário, porque repara, para aquelas pessoas viverem naquelas condições amontoadas no armazém, sem qualquer salubridade ou dignidade humana, tem que haver pessoas que sabem, para além dos empresários, já agora para quem eu espero que haja de facto apenas exemplares, tem que haver uma série de cúmplices, ou seja, aquelas explorações de bivalves ou explorações de frutos vermelhos na costa alentejana não vivem no vazio. Têm fornecedores, têm clientes, portanto eu acho que tem que haver uma consciencialização coletiva, para além dos meios que o governo tem que atribuir e que têm obviamente de ser superiores, sem prejuízo do elogio que acabei de fazer, que aparentemente está a haver mais fiscalização, mas eu acho que tem que haver ainda mais. Quer dizer, tem que haver também nós, enquanto sociedade, temos que nos preocupar com isto e temos que denunciar os casos escabrosos, que eu acho que é mesmo o adjetivo que se aplica neste caso. Portanto, eu acho que há aqui, de facto, uma responsabilidade coletiva acerca da forma como estas pessoas vivem e de facto, há esta consciência de que mais ou menos toda a gente sabe onde é que estão estas bolsas de maior exploração. E é como se nós convivêssemos pacificamente com isso, e é verdadeiramente muito preocupante. E então eu escolhi o naipe de espadas porque é como se nós como é que se diz? Furássemos o corpo, transpersássemos o corpo destas pessoas com uma espada, porque no fundo é isso, eles vêm para aqui à procura de uma vida melhor e acabam a viver completamente escorraçados e sem qualquer condições de dignidade. Eu espero agora também. Obviamente também é preciso pensar quais é que são, por exemplo, os mecanismos que há para a efetiva denúncia, porque é muito importante proteger estas pessoas em caso de denúncia, porque senão obviamente os incentivos não estão lá se elas acabarem por ser expatriadas ou assim quando há denúncias. E portanto, de facto, é preciso pensar no quadro legal destas coisas, é preciso reforçar os meios e é preciso obviamente uma consciencialização de todos nós. Isto não depende apenas do governo. Não podia ser outro naipe que não espadas. Fazemos aqui uma curta pausa na jogada da semana. Vamos olhar para a forma como o governo comunica ou não comunica. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Foi só uma escala, foi um pit stop para dar um abraço, foi um convite da UEFA, foi o quê afinal? António Costa ignorou as perguntas que lhe foram feitas no Parlamento esta semana e também fora do Parlamento. A paragem na Hungria antes de ir a uma cimeira na Moldávia ou Moldova, como agora se diz, com recurso a um avião do Estado sem constar da agenda oficial, acabou por ter explicações diferentes. Primeiro foi via Presidente da República, depois num comunicado do Gabinete do Primeiro-Ministro, que chegou só 3 dias
já passados desta notícia do Observador, e quando o protagonista pôde finalmente falar de viva voz, silêncio. Foi isto que ouvimos, silêncio. Todas as explicações, João Marcos de Almeida, para ti são péssimas. São todas péssimas, mas o pior de tudo é António Costa recusar-se a responder e não responder no Parlamento. E, portanto, esta ida à Hungria, ver um jogo de futebol sentado ao lado de Orbán, no dia em que Orbán fez anos, deve ter ido lá festejar o aniversário com Orbán, isto tem que ser explicado. Porque neste momento, vamos todos colocar isto em contexto. Orbán tem sido muito criticado em toda a União Europeia por práticas políticas que ameaçam a natureza do regime democrático liberal da Hungria. Orbán tem estado isolado na União Europeia, era apoiado pelo regime polaco até à guerra na Ucrânia. Depois da guerra da Ucrânia, e Orbán tem sido o líder europeu que mais apoia Putin, ou o único que apoia Putin, os polacos distanciaram-se de Orbán. Orbán está isolado. Lembrem-se, o jogo da final da Liga Europa foi entre uma equipa espanhola e uma equipa italiana. Porquê é que Pedro Sánchez e Meloni, de direita, não foram a Budapeste ver o jogo? Porque não queriam ser vistos, obviamente, com Orbán. Porque há uma política na União Europeia de isolar Orbán. Neste momento, António Costa é o principal aliado de Orbán na União Europeia. Nos 27 países da União Europeia, Portugal é o principal aliado da Hungria. O governo de António Costa é o principal aliado do governo de Orbán. Não há outro mais próximo de Orbán neste momento na União Europeia. E porquê é que terá acontecido isto? Foi uma operação de charme? Uma das perguntas feitas no Parlamento ao Primeiro-Ministro, que ficou sem resposta, foi o que é que ele estará a engendrar em termos europeus? Exatamente, porque é que ele não explica? Para mim é óbvio que isto faz parte da campanha de Costa para a presidência do Conselho Europeu. Mas se não faz, ainda é mais grave. Então o que é que se passa? O que é que aproxima tanto Costa de Orbán? É que se for campanha para o Parlamento Europeu, para o Conselho Europeu, eu critico. E até acho que não favorece Costa, mas isso o problema é dele. Mas entendo. Agora, se não faz parte da campanha para a presidência do Conselho Europeu e Costa continua a dizer em público que não quer ir para Bruxelas, então ainda é mais grave. O que é que há tão forte em comum entre o governo português e o governo húngaro, entre Costa e Orbán? Os portugueses precisam de saber. Será que Costa admira o regime de Orbán? Será que Costa gosta do modo como Orbán está a concentrar o poder no governo húngaro e no primeiro-ministro da Hungria? É isso que Costa quer fazer em Portugal. Os portugueses precisam saber isto. Porque se é isso, é uma ameaça muito séria à democracia liberal. São várias perguntas que deixas aqui, João, sendo que a primeira pessoa que veio logo falar sobre essa viagem de António Costa, relativizando, foi o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, como sabemos, ameaçou com a dissolução do Parlamento se António Costa vier a meio do jogo a decidir ir para Bruxelas. Hoje, de resto, temos Jorge Fernandes, um artigo no Observador a dar conta de que o Primeiro-Ministro é cada vez mais favorito para essa shortlist do Conselho Europeu. A ameaça do Presidente da República mantém-se. É que ele foi muito rápido a validar essa ida de Costa à Hungria. Disse que politicamente não havia problema nenhum. Acho que a ameaça de Marcelo se mantém. Quer dizer, Marcelo foi muitíssimo claro quanto, no momento da tomada de posse de António Costa, foi muito claro. Disse, quer dizer, há um mandato, se a dada altura o Primeiro-Ministro decidir sair, por qualquer motivo seja, nomeadamente a ida para a Europa, há eleições antecipadas. Eu, pessoalmente, sou contra eleições antecipadas por estes motivos, até por aquilo que falámos de Santana Lopes na primeira parte, porque acho que, como António Costa tentou lembrar aos portugueses em 2015, nós elegemos deputados e não elegemos primeiros-ministros, mas enfim. Mas eu queria falar, acho que Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer, a posição dele é clara, não vejo motivo nem margem para ele recuar, caso o António Costa vá, portanto, quanto a isso, acho que é um assunto encerrado, digamos assim. Mas numa altura em que já não seguram o guarda-chuva um do outro, foi estranho ver o Presidente da República vir acudir logo o Primeiro-Ministro? Eu não sei se ele veio acudir, sinceramente. Quer dizer, para ser muito honesto, eu acho que nós não temos informação verdadeiramente do ponto em que está a relação entre eles. Quer dizer, se cada ação que cada um deles tem em relação ao outro em público reflete minimamente as suas preferências ou o que eles acham um do outro. É a minha opinião, acho que não. Agora, só para voltar à questão da Hungria,
é que eu acho isto muito curioso, e para reforçar o ponto que o João estava a fazer, bem, a Hungria, em primeiro lugar, alguns factos. A Hungria vai ser o país que, se tudo correr como se espera, estará na presidência do Conselho Europeu no momento da escolha do próximo presidente. Portanto, será um país que, apesar de tudo, terá algum poder de agenda setting no momento, portanto, no segundo semestre de 2024. Isto é importante e António Costa sabe isto, não é? Agora, o mais curioso de tudo isto é que o homem que se arvora como alguém muitíssimo preocupado com os populismos, com os radicalismos, que diz a André Ventura não passarão, que exige ao PSD a clarificação sobre a sua posição e as suas relações com pessoas de direita menos recomendáveis, e quer dizer, acho que não é espantoso para ninguém dizer que o Chega, apesar de tudo, é muito mais recomendável que Orbán. Orbán está num campeonato à parte, digamos assim. E é interessante que António Costa faz coligações com quem precisa. Aliás, no meio da pandemia, em junho de 2020, os países europeus estavam precisamente a fazer aquilo que o João estava a dizer, estavam a tentar isolar Orbán, estavam a utilizar os fundos europeus como mecanismo de condicionalismo à democracia húngara e no fundo a dizer a Orbán, bem, se não fizer um conjunto de reformas ou se não parar com um conjunto de coisas, nós cortamos a torneira dos fundos europeus. E quem é que apareceu ao lado de Orbán? O nosso António Costa. Obviamente, o homem que é um grande defensor da liberdade e dos perigos do populismo foi claríssimo. Os valores a nível europeu não têm qualquer interesse. O que importa é que o dinheiro da União Europeia tem que continuar a jorrar, aconteça o que acontecer. E, portanto, o apoio, há aqui claramente uma aliança, não sei se é uma aliança política, mas há aqui claramente qualquer coisa por explicar, e acho tristíssimo, acima de tudo, e não é a primeira vez que acontece que António Costa se recusa a responder ao Parlamento. Ele é politicamente responsável perante o Parlamento. Ele não foi eleito pelos portugueses. Os portugueses elegeram deputados e os deputados elegeram António Costa. E ele responde perante os deputados. E, portanto, a recusa que ele faz sistematicamente de responder perante os deputados sobre este e outros e variados assuntos é profundamente antidemocrática e não, digamos, não pede messas a populistas de direita contra os quais ele se insurge. Eu queria só... Vanessa, Susana, só muito rápido, só para corrigir o Jorge numa coisa. A Hungria não terá a presença do Conselho Europeu. O presidente do Conselho Europeu agora é permanente. A Hungria, a partir de 1 de julho do próximo ano, tem a presença do Conselho. É diferente. E não terá uma influência direta na escolha do presidente do Conselho Europeu. Obviamente que, se a escolha for feita no Conselho Europeu de setembro do próximo ano, durante a presidência da Hungria do Conselho, Orbán tem alguma influência, sobretudo para buscar apoios para António Costa. Poderá ter alguma influência, mas acho que não sei se terá uma grande influência. É bom ter aqui a ajuda deste nosso AS, que percebe muito da política europeia e de como as instituições funcionam. Susana? Não, eu queria só dizer rapidamente que eu tenho uma visão um bocadinho menos benévola do que o Jorge relativamente à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa e à relação efetiva entre Marcelo e Costa, porque quer dizer, este era o presidente que tinha, no seguimento daquela desgraça de Galamba, tinha feito aquela declaração solene ao país, a dizer agora, enfim, no fundo dizer, eu agora mudei, não, isto agora mudou, eu agora vou estar aqui atento e vou exigir contas e tal ao Primeiro-Ministro. E depois tem o Primeiro-Ministro que vai às escondidas, porque nós descobrimos várias semanas depois que ele tinha lá ido porque alguém lhe tirou uma fotografia de costas, visitar enfim, o Orbán, já aqui foi dito o que isso significa, e primeiro vem a público dizer, não, mas o Primeiro-Ministro falou-me disto e tal, ele ia dar lá um abraço a um português que ia jogar, que era enfim, treinador, e depois, o que já parece completamente disparatado, a questão não é se ele telefonou ao Marcelo a dizer como e não deu um abraço, e não deu um abraço nenhum, é verdade. E foi-se embora mal o jogo acabou, portanto nem sequer deu um abraço. Mas tipo, isto não é uma conversa de amigos, não é a Mena Cavacar, vou ali me ver o Mourinho e tal, que é um gajo porreiro, não é isso que estamos a falar, portanto esse foi logo completamente despropositado da parte de Marcelo, para depois, passado 2 dias, dizer, não, isto afinal foi uma escala técnica e tal, o Falcon precisava de reabastecer e o Primeiro-Ministro deu ali um saltinho.
Quer dizer, não, então ele no fundo, Marcelo, que nos prometeu um papel mais escrutinador, mais cuidadoso e no fundo estar mais atento a estes desvios democráticos do governo, porque isto trata-se verdadeiramente de um desvio na prática democrática do governo, acabou por jogar exatamente o mesmo jogo e de uma certa maneira fazer uma galambada, aqui contar uma coisa agora e depois outra e tal, e a tentar arranjar uma desculpa esfarrapada. E portanto eu não tenho nada, enfim, parece-me que eles continuam bastante alinhados no fundo para manter as coisas como elas estão e para nos fazerem de parvos. Acabamos por ter aqui um padrão na forma como o governo comunica ou não comunica, Luís Aguiar Conraria. Além do que aconteceu neste episódio de Budapeste, também tivemos esta semana esta questão do apoio às rendas. Havia um decreto, mas afinal havia depois um despacho a mudar substancialmente os critérios. Pois, e é esquisito. Portanto, eu pessoalmente não consigo dar grande importância ao António Costa ter ido ver o jogo de futebol ao lado do Orbán. Portanto, acho que é uma atitude, acho que é normal, quer dizer, não, a única coisa que nisto é esquisito é não haver, é todo o secretismo, não é? É não fazer parte da agenda oficial, não dizer que se vai encontrar com o seu homólogo ou que vai fazer campanha por Portugal para a nossa candidatura, acho que é ao Mundial, não é? Ou europeu, não sei, mas a candidatura aí a organização de um campeonato de futebol. Quer dizer, qualquer justificação era mais... me pareceria normal e razoável. O que não me parece de facto nada normal é todo este secretismo, é ver perguntas diretas que lhe fazem no Parlamento e recusar-se a responder a elas. Isso de facto não me parece normal. Quer dizer, houve um deputado que até lhe perguntou se tinha gostado do jogo. Ele nem isso respondeu, caramba. E é esquisito. E portanto, isto acontece muitas vezes, não é? Isto acontece muitas vezes. Diz muito, não é, Luís? Isso diz muito. Diz muito, não é? Mas já aconteceu, quer dizer, com aquele caso do como alguém uma vez disse, o mais fácil é dizer a verdade, nunca nos enganamos. Sim, é isso, né? Como aquela coisa do telefonema, se o outro tinha recebido um telefonema de Galamba ou não, o seu secretário de Estado, quer dizer, digam isso, todo o secretismo é que torna isto complicado. O caso agora deste programa de habitação, a mim parece-me que é mais ou menos óbvio o que se passou. Enganaram-se nas contas. Portanto, e não assumiram esse erro. E não assumiram esse erro. Quer dizer, ou fazem isto de forma disfarçada, mas enganaram-se nas contas. No programa inicial, o que está previsto para esta medida são 200 milhões de euros. E com o decreto-lei que fizeram, e não venham com tretas de interpretação do decreto-lei, o decreto-lei é claríssimo a dizer quais são os rendimentos que interessam para o cálculo. Com o decreto-lei que fizeram, o universo de pessoas abrangidas era muito grande, os apoios a dar eram muito grandes e a medida iria, se calhar, custar 1.000 milhões de euros. Portanto, tiveram de restringir. Quer dizer, mas eu preferia 1000 vezes que dissessem houve um erro, houve aqui um erro, temos de emitir um decreto a corrigir o anterior. O que fizeram é tentar fazer pela calada, que é um despacho. Por despacho alteraram o decreto, o que é, obviamente, totalmente ilegal. Um despacho não tem dignidade jurídica suficiente para alterar de forma radical um decreto. E, obviamente, que isto traria um grande potencial de conflito judicial. Porque as pessoas tinham direito a um apoio que não receberam e que não receberam por causa de um despacho que manifestamente tinha uma interpretação errada da lei. E como é que o governo vai agora descalçar esta bota? Diz que vai fazer uma clarificação da lei? Claro, portanto, agora, perante o barulho, já são obrigados a fazer um decreto-lei, porque aí o decreto-lei já tem força suficiente para alterar o decreto-lei anterior. Mas vamos ver se, mesmo assim... vamos ver os efeitos retroativos disso, porque uma coisa é fazer um novo decreto-lei que tenha impacto, portanto, se o decreto-lei sair em junho e se for publicado em junho, que tenha impacto de julho para a frente, aqui ter impacto desde janeiro deste ano, porque este apoio às rendas é retroativo a 31 de janeiro. Vamos ver. Vamos ver, sendo que Luís, Susana Peralta... Foi um erro técnico do computador. O governo está cheio de azar, é só erros técnicos. Agora houve aqui Os aviões, já cá estás. Os computadores estão sempre com erros técnicos. Coitado do governo. É vítima dos erros técnicos. Avarias técnicas. Sim, tivemos aqui, vamos ver, a Susana Peralta, o PSD até apelou ao Presidente da República para vetar qualquer alteração que seja feita a esse decreto-lei inicial de março, que já tem 3 meses, e
E além deste apoio às rendas, também há aqui a questão dos vistos gold. Isto é que afinal não acabam totalmente. Isto passa a ser o programa não mais habitação, mas sim menos habitação? É mais jeitinhos para quem convém. Não, eu relativamente a isto das rendas, eu estou completamente de acordo com o Luís e acho... quer dizer, isto indicia uma péssima qualidade na forma como são desenhadas as políticas públicas, péssima qualidade, porque se for verdade aquilo que eu li na imprensa, que o custo com as regras iniciais do decreto-lei seria de 1.000 milhões de euros e com estas alterações impostas provavelmente ilegalmente pelo despacho, passa a ser 240 milhões, quer dizer, estamos a falar de cortar isto para um quarto da despesa e, portanto, não estamos a falar de acertar ali uns critériozinhos que valham, enfim, meia dúzia de pontos percentuais da despesa. Portanto, isto é um escândalo do ponto de vista da qualidade das políticas públicas e depois do ponto de vista da responsabilização. Quer dizer, isto são pessoas que à partida já estão a contar os trocos e a quem foi prometido. Aliás, eu recordo que eu por acaso tenho acompanhado bastante bem este processo do Mais Habitação, que quando o Mais Habitação estava em consulta pública foi prolongada a consulta pública, exceto para algumas medidas, incluindo esta de apoio às rendas, que o Governo dizia, não, esta é muito urgente e tal, porque de facto é uma das poucas medidas daquele pacote recambulesco que tem, quer dizer, que é uma coisa que faz sentido, vamos aqui ajudar pontualmente as pessoas, exatamente, as pessoas com maiores dificuldades, que é no sentido em que devem ir sempre os apoios nestes momentos de inflação, apoiar apenas quem não consegue enfrentar a crise, etc. Era uma das coisas bem desenhadas daquilo, não é? O Governo estava com tanta pressa que nem deixou esta parte na consulta pública até ao fim e agora vem alterar em julho e as pessoas, entanto, estavam a contar com este dinheiro. Portanto, não se pode tirar dinheiro assim a estas pessoas. E depois há outra coisa, que é a seguinte, repara, se de facto a despesa que vai ficar com estas alterações for 240 milhões de euros, isto é pouco mais de metade da que está a gastar com a parvoíce do IVA zero, que dispara em todas as direções, que dá uma poupança mínima a cada família, mas que dá uma poupança superior aos mais ricos. Portanto, isto denota, quer dizer, a ordem de prioridades e de valores. Posso dar aqui uma nota? Sim, claro. Só para dizer que isto que a Susana disse já não é opinião. Isto agora neste momento é um facto. No último boletim do Banco de Portugal fizeram as contas e concluíram que os mais ricos recebem cerca de 20% mais com a história do IVA zero do que os mais pobres. Exato, e vês o Governo a gastar quase o dobro nessa política relativamente a esta que é de apoio aos mais fracos. Quem consome mais são os que mais beneficiam da Claro, quem consome marcas mais caras e não sei o quê, não é? Quem consome mais exatamente, marcas premium, biológicas, etc. Portanto, isto indicia uma ordem de prioridades do Governo que é estranhíssima, não é? E que devia questionar quem vota no PS a pensar se é este o tipo de princípios nos quais vota quando vota. Pronto, isso é um problema. E depois, de facto, isto contrasta com esta história dos vistos gold, não é? Que esse já está, digamos, que é uma das partes do pacote do Mais Habitação que ia aparentemente retirar privilégios ao outro lado, à outra aba da distribuição do rendimento, designadamente as pessoas ricas de países fora da União Europeia que querem comprar o acesso ao espaço de Schengen e outras coisas através do investimento em imobiliário, que tem porta aberta à corrupção, imensas recomendações internacionais, problemas com o Parlamento Europeu, com a Comissão Europeia, não vamos outra vez falar sobre isso tudo, de utilidade duvidosa, ou seja, o Governo não só não dá grande informação, como não faz verdadeiros estudos para saber se aquilo está ou não está a gerar emprego e tal, e sendo a maior parte do investimento no imobiliário, a verdade é que não está. E o que é que acontece? Iam acabar de vez com os vistos gold, nós até chegámos a falar disso aqui no Fora do Baralho, a dizer, eles estão a anunciar isto como uma grande medida, mas na verdade estão apenas a fazer o que a Comissão os obriga a fazer, e agora entra pela porta do cavalo, fazendo mais um jeitinho aos fundos de investimento imobiliário, que de resto tinham ficado fora do pacote original porque eles beneficiam de generosíssimos benefícios fiscais, sem contrapartidas, porque não estão a construir casas para as pessoas que estão fora do mercado, estão a construir para quem mais paga e acabam agora ainda com mais esta benesse que, olha, afinal já não há vistos gold diretamente, mas há vistos gold através dos fundos. E, portanto, mais uma vez, isto também indicia uma ordem de prioridades e uma ordem de valores da parte deste governo do PS que a mim, pessoalmente, enquanto eleitora de esquerda, me parece bastante problemática. E, portanto, podemos facilmente concluir, e já que é São João, que o Governo merece aqui 1, 2 ou 3 marteladas. Já agora, Luís Aguiar Conraria, vais festejar aí em Braga?
Vou festejar e queria aqui deixar claro que nós no Norte trabalhamos mais do que no Sul, porque nós no Norte temos o feriado de São João no sábado, vocês tiveram o feriado de Santo António durante a semana. E, Okay? Portanto, isto fica claro que nós trabalhamos. É um trunfo para o calendário de 2023. Eu também quero uma saudação para o São João, que sempre festejei São João quando era mais novo. Agora, infelizmente, não estou numa cidade onde não se festeja o São João, mas sempre gostei muito das celebrações do São João. Viva o São João! E viva o Norte! Mas quando voltares cá ao Norte, vem a Braga, não venhas ao Porto. Viva o Norte, obviamente. Viva o convite feito. Viva o Norte! Bom São Viva o João para Norte. todos. Até para a semana.